governo do Rio Grande do Sul. São 9 horas e 35 minutos, estamos recebendo aqui no estúdio da Band News FM o empresário Carlos Gerdau Johan Peter para falar, para conversar aqui com a gente na manhã de hoje sobre o Instituto de Tecnologia e Computação, o ITEC, que está sendo construído ali em Gravataí. O empresário Carlos é uma das pessoas que fez a doação do terreno onde vai ser construído o Instituto, que tem previsão para ser concluída as obras aí a partir de 2026, início das operações em 2027. Dr. Carlos Gerdau Johan Peter, bom dia, bem-vindo à Band News. Bom dia, obrigado por nos receber. Bom, eu estava lendo aqui, é um lugar inovador, com um objetivo ambicioso de fazer com que os jovens brasileiros, né, sejam transformados aí em futuros pesquisadores, cientistas, empreendedores no mercado global de tecnologia, para reduzir as barreiras, né, de inclusão social, de diversidade na formação do jovem brasileiro. Queria começar perguntando para o senhor de onde partiu essa ideia, também a doação do terreno, como é que foi todo esse processo? Perfeito, obrigado. Nós estamos ali no Prado, né? Prado, bairro Cidade, que é da onde eu sou um dos sócios investidor, e nós estamos desenvolvendo ali literalmente um bairro Cidade. E então nós tivemos a sorte, eu não falo aqui oficialmente pelo ITEC, nós temos a sorte de receber o ITEC ali e fizemos essa doação justamente porque, antes de mais nada, porque a iniciativa que o ITEC traz é uma transformação do ambiente de cultura, conhecimento e tecnologia. E a proposta do ITEC ela é espetacular. Então nós, no Prado, eu e meus sócios, decidimos fazer essa doação porque aquilo se encaixa muito com a ideia que nós temos do que deve ser um ambiente onde nós já tínhamos um viés de educação, cultura, empreendedorismo, né? Já inclusive com o Pradotec funcionando lá, e o ITEC, óbvio, vem somar isso com uma escala de qualidade extraordinária. Senhora, até bom dia, obrigado por estar aqui na Band News conosco, né? O senhor falou, o Prado ele tem essa ideia de receber o ITEC. Prado, para quem não conhece, bairro Cidade, que fica em Gravataí. Mas vocês, por já ter o Pradotec, imagino, e também tem outra instituição de ensino, se não no local, eu sei que próxima, claro, que é a Sinodal. Isso, certo. Colégio Sinodal, que é um colégio maravilhoso. De referência ali do Vale dos Sinos, né? Como é que vocês, então, identificaram essa ideia de uma vocação para a educação e para a tecnologia no espaço onde estão situados, onde fica o Prado Bairro Cidade? Esse é um ponto excelente, porque a gente vê, aqui, nós estamos falando no Prado, num ambiente de desenvolvimento imobiliário, mas antes de mais nada, num desenvolvimento de um ambiente para pessoas, né? E cada vez mais existe um conceito das pessoas poderem estar próximas da cidade, nós estamos a 15 minutos do aeroporto, né? E viver perto do verde, viver, morar, trabalhar, se divertir, um pouco buscar uma vida de qualidade, poder caminhar para o trabalho, as crianças irem a pé para o colégio, uma coisa de... Nós vamos ter todo um lado empresarial e de negócios ligado ao Prado, mas a educação está no centro de tudo, né? Nós só vamos ter um país civilizado na medida que possamos dar educação de alta qualidade para todas as pessoas, né? E nós acreditamos nisso, assim, na sua essência. Nós temos feito trabalhos muito bons junto com o Sinodal, junto com a Prefeitura, né? O prefeito Zafalon é um grande entusiasta da educação. Então, quando a gente cria isso dentro do Prado, isso já está no nosso viés. Nós fizemos uma doação lá atrás para que o Colégio Sinodal se instalasse, né? Uma escola maravilhosa, melhor média do IDEB do sul do Brasil, essa unidade, e o Sinodal. E aí, então, quando nós temos a chance de receber uma proposta como a do ITEC, o ITEC é uma coisa muito fora da curva. De novo, eu não sou membro direto, né? O ITEC tem a vida própria e tenho certeza que vocês ainda vão
ter várias outras interações e referências dele, mas ele é um projeto concebido para ser de padrão internacional, de padrão mundial. É uma coisa extraordinária. E como nós estamos numa transformação muito grande de mundo, a chance de ter uma coisa dessas acontecendo dentro do Prado, para nós é um grande privilégio. Bom dia, Carlos. Obrigado por vir aqui à Band News e saudando essa iniciativa tão importante aqui para a educação do Estado. O senhor falou sobre transformação, né? Nós aqui no programa sempre tratamos a questão da inovação e da transformação como uma das nossas prioridades temáticas, porque a gente entende que não tem como a gente não participar de um processo de abertura para a educação para as pessoas e eu acho que esse caminho que vocês estão fazendo vem de acordo a isso. Mas a revolução que nós temos hoje da inteligência artificial, machine learning e tantas outras transformações muito rápidas, ela vai em contramão de processos de acesso à educação pública que nós temos no nosso país, que é deficitário, né? O senhor sabe muito bem como funciona aqui. Nós temos sérios problemas na nossa educação. Na sua visão, iniciativas como essa, onde é que elas podem abreviar esse contato entre esse déficit que nós temos da educação e essa transformação tão imediata que a tecnologia traz e que o ITEC quer fornecer às pessoas, né, esse conhecimento? Quisera eu poder responder de verdade sabendo, mas porque essa é uma pergunta extrema, é uma pergunta que a humanidade está se fazendo, ou os pensadores, né, da frente do conhecimento têm se feito. Nós, aliás, fizemos um evento sobre educação segunda-feira, a secretária Raquel esteve conosco, a secretária Simone Stupp também, tivemos uma palestrante portuguesa, a doutora Helena Marujo. Nós estamos falando aqui, quando falamos do ITEC, da ponta, né? É o ápice do conhecimento, inclusive se busca alunos extremamente qualificados nas suas capacitações para formar parte de um pequeno grupo, porque nós estamos falando, num primeiro momento, repetindo dados que o ITEC já colocou na rua, 60 alunos no primeiro ano, em 2027, chegando ao longo dos anos a 420 alunos. Mas como é que isso se relaciona com a base, né? O nosso desafio em educação hoje, dinheiro sempre é uma parte do desafio, mas ele é teoricamente menor. O Brasil põe muito dinheiro e as cidades têm, em grande parte, dinheiro para isso. É uma questão de gestão e, no fundo, nós estamos falando de sistemas educacionais e conceitos de educação desenvolvidos ao longo dos últimos dezenas ou centenas de anos, né? Quer dizer, a cabeça e a estrutura da maneira de pensar como educamos e os processos educacionais, ela tem séculos, talvez, né? E aí tem coisas... Na inovação, a gente entra numa discussão entre... eu uso, às vezes, o Newton Bonder, é um rabino. Ele tem a Alma Imoral, é um livro muito interessante. Sim. E aí ele cita ali, aliás, é uma peça também, já está há anos rodando, com a Clarice Nisquier. E ali ele cita o conflito da tradição e da traição, né? E ele fala ali de uma coisa muito mais cultural, mas eu uso esse exemplo, a referência que ele traduziu tão bem. O que a gente quer guardar e o que a gente quer jogar fora? Então tem muita coisa da academia grega, né, que tem, sei lá, 5 mil anos, 4, 5 mil anos, né, vem lá de trás toda uma base cultural magnífica, desenvolvida ao longo de séculos da humanidade, para chegar nos dias de hoje numa transformação cultural muito radical, cultural e tecnológica. Sim. Então, eu comecei dizendo, gostaria de saber responder a tua pergunta. Eu acho que nós temos que estar abertos a estudar a transformação que nós estamos vivendo. Uma frase de alguém, já tem alguns anos, né, não é nem tão nova, o ser humano está ficando obsoleto para o nível de tecnologia. Essa frase já existe há muitos anos, só que eu acho que está acelerando a obsolescência humana, né? E aí, quando a gente discute isso, eu tenho uma preocupação adicional, foi tema do nosso, inclusive, desse encontro lá no Colégio Sinodal, grande parceiro de educação, como é que nós humanizamos o processo? Porque vai continuar tendo cada vez mais tecnologia, nós estamos numa vertente de mudança, né, maluca. Eu acho que a gente não consegue certamente não conseguimos entender com clareza
né? Tem vários debates andando entre as pessoas que conhecem o assunto. Nós estamos falando do pessoal da ponta. Tem muitos debates, né? Muita gente a favor, muita gente contra, com aspectos muito positivos, outros aspectos incertos e preocupantes. Então, não falta... sobram dúvidas e faltam certezas. Então, desculpe uma resposta desorganizada como essa que eu te dei, mas o fato é, nós estamos diante de transformações muito radicais e nós temos que transformar a educação para acompanhar e entender essas mudanças, coisa que vai ser bem difícil, mas nós temos que ter, no fundo, sociedades cada vez melhores, pessoas cada vez mais humanas, né? Sociedades mais humanas e aí, de novo, um certo antropocentrismo, o homem no centro da discussão. Tava vendo aqui, achei muito bacana, porque a ideia é fazer uma seleção de talentos não focada só numa prova, né? Mas também incluindo entrevistas, análise de atividades dos estudantes. Isso também parte dessa coisa de transformação que a gente está falando, né, Gufo? Que precisa acontecer para atrair mais jovens e fomentar. Afinal de contas, um espaço tecnológico e de tanta inovação carece também de novas formas de adquirir pessoas, né, para estudar lá no IPEC. Proposta, né, de dedicar 70% do orçamento à concessão de bolsas de estudos integrais ou parciais. Achei muito bacana isso também. E eu sei que o senhor não disse que não está respondendo pelo IPEC, mas o senhor participa de alguma forma na elaboração de ideias? O senhor contribui? Como é que funciona toda essa troca de figurinhas? Excelente pergunta no sentido de que, de novo, eu sou parte do ITEC na medida que o ITEC é parte de nós. Uhum. Nós estamos no Prado e o ITEC está acontecendo. Aliás, obras em andamento, muito legal já, movimentação de terra, os desenhos arquitetônicos extraordinários. Eu vou aqui repetir o que já está anunciado pelo ITEC, ressaltando que, né, eu faço questão de dizer que eu não sou formalmente um representante do ITEC. Eu sou um representante do Prado e temos a sorte de ter um parceiro desses. Lá atrás, quando eu conheci o projeto do ITEC, há alguns anos agora, já fazer pelo menos uns 3 anos ou 4, a gente perde a noção do tempo. Eu falei para o pessoal, eu disse, olha, ele foi apresentado para mim, a ideia, ela estava ainda bem embrionária, e eu disse, olha, adorei a ideia, eu gostaria muito que fosse lá no Prado. Tínhamos 1 ou 2 concorrentes na época. Eu estava tentando vender uma área para o ITEC. Chegou num certo momento, eu entendi que não iria conseguir vender a área para o ITEC e não iria ter o ITEC se não fizesse uma mobilização. Consegui articular, porque a decisão não é só minha, tem os meus sócios junto, né? Então nós decidimos doar. É uma doação grande, são 213 mil metros quadrados. É uma área bem razoável, né? É uma área grande, para um campus. Então, quando surgiu esse projeto do ITEC, eu disse o seguinte, olha, eu estou aqui para trabalhar pela causa. Gostaria que fosse no Prado, mas se não for no Prado, eu trabalho também, eu estou à disposição. Essas coisas que você enxerga que são absolutamente transformadoras. Quanto ao processo de seleção, uma das coisas que me levou a gostar muito da ideia foi justamente a ideia de dizer o seguinte, olha, eles ainda estavam formatando isso. A ideia é buscar as pessoas que vão poder ser grandes talentos no futuro, depois de passar por esse processo, e é um processo, de um lado, muito técnico e tecnológico, e de outro existe o viés de empreendedorismo, quer dizer, o que se busca ali, de novo, essas são as expressões que o ITEC já colocou na rua, é formar pessoas que um dia vão criar empresas, e essa geração de riqueza, aí ela volta lá para a base, ela está no sonho de transformar a sociedade como um todo, e a ideia de bolsas, né, é assim, nós vamos selecionar as pessoas de maior capacidade, não só intelectual, elas não vão entrar se tem mais dinheiro ou menos dinheiro, né, quer dizer, não são vagas compradas,
Eu não tenho nada contra os ricos, tá? Eu não sou um cara assim, eu particularmente não tenho muito essa questão de preconceito, tá? Mas desculpa a piada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é fundamental, e isso vale para a educação como um todo, e no ITEC está muito bem refletido, nós temos que dar oportunidade para que as pessoas sejam, isso o Prado tem, o Pradotec tem, nós queremos que as pessoas sejam o melhor delas mesmas, que elas se superem. E aí nós temos vários perfis, inclusive o Sinodal, aí pegando um paralelo do nosso colega, nosso parceiro lá, por exemplo, lá tem muitos atletas, grandes atletas se formaram no vôlei, em várias modalidades esportivas, tem música, né? Então as altas habilidades, como a gente chama, elas estão presentes e elas estão em toda a sociedade. Qual é o grande prejuízo que às vezes existe? O ITEC declara que se propõe a suprir isso. Não é porque a pessoa teve vive na periferia ou não teve um acesso a uma educação de alta qualidade ou, enfim, não tem as oportunidades que outras pessoas de condição social melhor, da classe média alta, pessoas com dinheiro. Não quer dizer que ela não tenha a genialidade para ser uma pessoa transformadora no mundo. Então o ITEC está atrás, desculpe aí ficar de novo falando no nome do ITEC, mas imagino que essa é a proposta que está colocada por eles, então eu me permito comentar aqui. O ITEC está atrás dos melhores talentos e transformar essas pessoas em pessoas que vão transformar a sociedade, gerar as grandes ideias, as próximas empresas, as próximas transformações tecnológicas. E isso, óbvio, vem em benefício da sociedade como um todo e poderá gerar valor para muitos milhões de pessoas, não só lá no Rio Grande do Sul, 11 milhões e tanto, a gente perde o nome. Hoje eu escutei, por acaso, 213 milhões de brasileiros. Quer dizer, o ITEC vem como uma transformação importante, não só para Gravataí, parabéns para o prefeito Zafalon, e para o Rio Grande do Sul. Ela é uma transformação para o Brasil, pela proposta de qualidade que ela traz. Eu até vou trazer aqui, a gente está conversando com o Carlos Gerdau e Johan Peter, empresário, que fez a doação do terreno dentro do Prado, bairro Cidade, para a instalação do Instituto de Tecnologia e Computação, o ITEC, idealizado, tenho aqui a informação, pelo empreendedor de tecnologia Cristiano Franco, em conjunto com os empresários Marcelo Lacerda e Sérgio Preto, pioneiros da internet no Brasil e que estão, então, trazendo agora essa novidade aqui, um centro inédito e que trará atenção aqui para o Rio Grande do Sul. Certamente, imagino que quem é de fora, também aqui de outras partes do Brasil, vai olhar e ter interesse em participar disso. E essa proposta, ela tem inspiração, sim, em modelos que se realizam em outros países, especialmente nos Estados Unidos. O senhor chegou a acompanhar um pouco dessa concepção? Contava que lá no início eles já haviam conversado contigo, então o que você consegue nos passar assim, de referências que foram trazidas para o que será implementado aqui? Não, excelente ponto. De novo, estou caminhando numa área que não é a minha, né, data vênia, meus caros amigos investidores. É magnífica a ideia do Cristiano Franco, né? Empresário, fez muito sucesso com os negócios dele, ganhou muito dinheiro e está botando o dinheiro dele nesse negócio. E trouxe dois caras que estão inovando de novo, os coroas, que nem eu, o Preto e o Lacerda. Estão aí de novo revolucionando, como revolucionaram há 30, 40 anos atrás, revolucionaram fazendo lá várias iniciativas empreendedoras e o próprio Terra, que é uma referência de transformação. Então, né, quem gosta de inovação a pessoa gosta, segue. E então, de novo, eu conversei algumas vezes, até porque eu também quis entender e avaliar o ITEC, né? Eu já conhecia o Cristiano e o trabalho dele de antes disso. Ele, inclusive, nos ajudou no Pradotec. Espero poder devolver estamos devolvendo a gentileza com toda o merecimento que o ITEC tem. Mas, justamente, houve um trabalho muito sério
e um investimento muito grande de pesquisa no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos. E aí, como de novo dito pelo ITEC, então estou só repetindo as informações aqui, isso foi avaliado, o MIT, o Harvard Mudd, né? O programa é feito por alguns brasileiros de padrão, que vivem no exterior, né? O professor Lambi, que foi secretário aqui, sim. Né? Professor universitário e secretário de Ciência e Tecnologia, hoje segue pesquisando, é um pesquisador, mas ele não é do IA agora, né, dos últimos 2, 3 anos. O professor Lambi é um cientista de dados e desenvolvedor dos processos de inteligência artificial diria, de décadas, né? A Maria Clave é uma pessoa que está lá citada também, é uma referência. E essa outra brasileira que é de Cornell e está no Catar, eu acho. Sabe como eu não ensaiei tão bem para vir aqui? Mas o fato é o seguinte, esse processo todo ele foi feito com muito estudo, né? Que é bem a cara do Cristiano, do Lacerda, do Preto. Trouxeram uma consultoria, viajaram, pesquisaram. Então, a essência desse negócio, eu tive a chance de assistir. De vez em quando tive um ou outro debate e eu gostei da ideia desde o primeiro dia. E eu já sabia que o Cristiano era um cara de fazer. À medida que eu fui acompanhando, e de novo, eu olhei de fora mais do que nada, inclusive durante um bom tempo, lutando para que pudéssemos ter o ITEC no Prado, né? Eu tiro o chapéu, porque é uma proposta de ser bom. Inclusive você disse, de outras partes do Brasil. Eu acho que a briga para vir estudar aqui vai ser do Brasil inteiro, essas vagas vão ser disputadíssimas, né? Eu acho que vai trazer gente do mundo inteiro. Eu acho que vai ter gente de muitos países querendo, porque esse curso que está sendo desenhado por eles, e de novo, né, eu ainda sei apenas de uma parte, eles certamente vão mostrar isso com mais cuidado futuramente. O pouco que eu conheço é espetacular e eu diria muito pela coisa assim de ir lá pesquisar a fundo e se dedicar muito à construção do projeto deles. Não sou o cara mais qualificado para entrar no assunto, estou dando apenas uma notícia genérica, mas é muito bonito o projeto. A minha prerrogativa aqui nessa turma, aqui nesse programa, é fazer essas perguntas um pouquinho mais capciosas, assim, trazer um pouquinho mais da filosofia no debate. E o senhor é conectado com o mundo inteiro, tem essa noção do panorama global, né? E a gente está numa situação agora onde nós temos, por um lado, a China e a Índia crescendo impressionante em termos de tecnologia, inovação, capacitação pessoal. Claro, a quantidade de pessoas que há nesses países é até meio covardia a gente competir nesse sentido, né? Em termos de volume é muito maior. Mas há uma dedicação em formação de tecnologia, de inovação dessas pessoas que faz com que esses países passem quilômetros à frente da gente e nossos profissionais terminam até indo trabalhar com eles. A gente termina capacitando pessoas aqui, tem essa fuga de cérebros, né? Como é que a gente pode evitar de alguma forma que essas pessoas que sejam formadas num lugar de excelência como é o ITEC fiquem aqui? Como é que a gente faz com que essa transformação ela volte para o nosso país, né? Que o desenvolvimento ele seja realmente sustentável aqui dentro e a gente não esteja formando profissionais para que trabalhem em outros países? Quase um chavão. Boa pergunta. Gostaria de poder... Eu tenho algumas opiniões sobre o assunto. O tema é bastante complexo. De novo, nós temos que seguir investindo em educação e transformando a educação para ter uma população cada vez melhor formada. E começar lá da base com educação desde... Eu acho que a gente começa o processo educativo com a saúde. E antes da saúde, ou junto com a saúde... A premissa inicial para a formação de um cidadão, né, com plena capacidade já passa... Desculpe, estou dando uma volta grande para chegar, mas a sua pergunta também é difícil. Sinta-se em casa. Começa com proteína na infância, né? E com cuidado, com creche, Mas, dada essa formação inicial, e pulando já direto ao ponto que você está colocando, nós temos uma coisa muito grave,
que o Brasil forma poucos engenheiros, poucas pessoas de ciências exatas, né? Então, o que em inglês muita gente fala do STEAM, eu gosto de, não precisando usar inglês, eu até prefiro CTEMA, CETEMA, tá? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes. Artes passou a integrar esse anacrônimo, essa conjunção de letrinhas aqui, passou a fazer parte há menos tempo, mas para mim ela é essencial. Eu acredito que já devia estar incluída há muito tempo, porque ela é um caminho de crescimento e abertura mental, intelectual e criativa, né? E às vezes fala de indústria criativa, o pessoal... Eu, quando falo de indústria criativa, eu estou pensando em tecnologia, em software, em inovações tecnológicas, às vezes em inovações, inclusive na física, na química. Mas existe toda uma outra indústria enorme, incrível, que é a indústria ligada às artes, música, né, artes plásticas, literatura, existe... Enfim. Até porque tem tecnologia nessas artes também, tem matemática no estudo delas, que a gente sabe, e porque também é preciso levar esse tom de humanidade para o meio tecnológico. Perfeitamente. E ainda só para ajudar, né, a lembrar, música é matemática. Né? Sim. Ainda só para... Aqui temos 2 músicos. Temos 2 músicos e matemáticos. Intuitivos, mas seguindo essa linha da sua pergunta, na verdade, essas pessoas vão estar onde o ambiente lhes seja propício. Assim como o administrador ou o executivo ou o empresário ou o artista, ele vai estar... Graças a Deus a gente é brasileiro e, em geral, o brasileiro gosta do Brasil. Né? Sim. Aí eu não quero nem alongar, porque aí é outra página de um livro muito grande. Mas o fato é, nós temos que criar ambientes para que essas pessoas queiram estar aqui. Num outro debate uma vez, a pessoa disse, bom, mas os nossos doutores não ficam e vão embora. Olha, não é difícil. Paga. Então a pergunta aqui que eventualmente que nós temos que nos fazer é como nós criamos um ambiente social, empreendedor e de país que essas pessoas queiram ficar no Brasil. Não só porque elas amam o Brasil, também é uma boa razão por si só, mas amar o Brasil e não ter condições de fazer o seu trabalho, de criar, né? Então, realmente é cuidar para que o ambiente esteja propício. Não tem como proibir essas pessoas de irem para fora. E muitas pessoas não vão por amor ao Brasil, né? Nós temos que cuidar que o Brasil seja um lugar atrativo para as pessoas morarem, né? Aí entra num debate filosófico e político, que eu estou tentando desviar dele, inclusive. Muito bem. Para a gente encerrar aqui, né, temos nosso tempo, sei que o senhor também tem aí os seus compromissos, mas e aí, então, para encerrar, entrando no teu campo mesmo, né, porque você disse o que atrai essas pessoas, eu sei que, né, acompanhei há algum tempo, né, o desenvolvimento do Prado, em termos urbanísticos, como você diz, um novo urbanismo, a ideia é de ter em um espaço acesso a diversas atividades educacionais, de trabalho, de lazer e também a proximidade com os centros urbanos, que é importante, aquele centro já consolidado, né? Mas o que poderia, então, atrair esses talentos para ficarem, além da questão financeira? Porque ela é importante, sem dúvida, né? Pagar pelo quanto a pessoa merece, pelo estudo, pelo esforço, pelo que ela irá entregar. Mas também que ela queira permanecer porque tem condições de vida naquela cidade e sociedade atrativas o suficientes para isso. O ponto é exatamente esse. Quer dizer, como é que nós criamos... E aí, assim... Temos lugares de excelência, me permito fazer a minha propaganda aqui. O Prado é um lugar maravilhoso, porque justamente assim, tem uma alta qualidade de vida no meio de áreas verdes, de APP, de preservação, tem a escola, tem essa coisa de estar dentro de uma comunidade. Mas a pergunta é a seguinte, como é que nós fazemos isso para todas as pessoas, né? Como é que a gente faz isso chegar na periferia? Como é que a gente faz isso chegar em comunidades hoje conturbadas? É uma pergunta dificílima, né?
na verdade, são escolhas e escolhas de políticas públicas, mas entram muito por um caminho de criar ambiente para as pessoas. É exatamente o que nós estamos debatendo. Uma das coisas muito legais que o Prado tem sorte de ter o ITEC é por isso, é área verde, campus, viver em comunidade e estar focado no seu trabalho. O que nós precisamos, de novo, é uma condição de educação, de segurança, de qualidade de vida, né? E permitir que as pessoas cresçam dentro de si mesmas. Entra uma visão filosófica ou conceitual de sociedade. Cada pessoa tem que poder caminhar com as próprias pernas. Cada pessoa deveria poder, algumas não poderão. Existe uma minoria de pessoas, ou crianças, ou pessoas com deficiências, com idade ou com algum problema. Uma pequena parte da sociedade poderá ter uma contribuição menor ou está sendo investida. Mas nós temos que criar uma sociedade que as pessoas sejam valorizadas no seu trabalho, ganhem o seu dinheiro e vivam por si mesmas, né? E nós não podemos criar uma sociedade porque não há... Até escrevi um artigo há mais tempo atrás. Quanto dinheiro é suficiente? Se nós quisermos pagar todas as contas de todas as pessoas no que elas gostariam de receber, eu posso adiantar para vocês. A conta não fecha. Não existe como. Então nós temos que permitir e dar oportunidade para que as pessoas tenham o seu trabalho, tenham a sua oportunidade de ganhar seu sustento trabalhando de maneira honrada, né? Porque o trabalho é uma... A pessoa que tem um trabalho e consegue ter satisfação no seu trabalho, ela é uma pessoa mais feliz, né? E então eu não tenho uma resposta de solução, porque na verdade é uma pergunta quase filosófica que você me faz, né, Bruno? Ela é muito boa, eu me faço ela, eu convivo com ela muito. E aí, só para concluir, nós estamos, por exemplo, trabalhando com a secretária Aurelise em Gravataí, a secretária Selma e o prefeito Zafalon. Nós temos um objetivo lá estabelecido. Nós queremos ter um altíssimo padrão de educação para toda a sociedade. Já temos está ainda em construção, tem obra, etc. Já temos um polo de referência espetacular com o ITEC. Temos uma realidade com um colégio que nem o Sinodal. Tem vários outros colégios bons e de qualidade em Gravataí. Mas, na média, o número da educação do Brasil e de Gravataí, infelizmente, não é diferente, é medíocre. Lamento, né? Não gosto da palavra. É abaixo do razoável. E nós não estamos querendo o razoável. Nós estamos querendo o muito bom e nós temos que mirar no excelente. E, de novo, para toda a sociedade. Pelo menos... Tem que sonhar, tem que sonhar um tanto e trabalhar muito mais. Desculpa, eu não tenho uma resposta pronta para ti. Mas é isso, a gente não busca as respostas prontas, a gente busca debater Exato. E construir algo, e é o que vocês estão fazendo ali com a chegada do ITEC, né? Abrir as portas para o ITEC, para outros trabalhos, projetos educacionais aí que o Prado já recebe. Conversamos aqui na Band News FM com o empresário Carlos Gerdau e Johan Peter, que fez essa doação do terreno para a construção do Instituto de Tecnologia e Computação, o ITEC. Mais uma vez, parabéns por essa ação e muito obrigado por ter vindo aqui. Os microfones da Band News estão sempre abertos e à disposição. Um prazer estar com vocês. Boas perguntas que eu não sei responder. Eu respondi parcialmente dentro da minha... Ótimo, foi excelente. Dentro da minha capacidade. Excelente poder... Eu queria fazer um agradecimento. Claro, por favor. Ou alguns, né? Ela sempre tem que agradecer muito, né? Ser grato é fundamental. Mas dar um agradecimento e um parabéns para Cristiano Franco, Marcelo Lacerda, Sérgio Preto, Fundação Bering, Fundação Telos, esses caras que estão botando esse projeto de pé. Um agradecimento especial de poder tê-los dentro do Prado como parceiros. Cristiano Richter é o novo diretor executivo, já está trabalhando, teve ontem em Gravataí apresentando o ITEC para a cidade, e para o CODES, né, que é o grupo de desenvolvimento, e nós temos que agradecer a Deus e a vida, porque, né, temos que ter muita gratidão, e a parceria que nós temos hoje com o Zafalon. O governo do estado tem trabalhado também para que essas coisas todas aconteçam, e obrigado de novo por nos receberem aqui.
quando eu tiver essas respostas, eu aviso aqui, veio... Fazemos de novo. Volta, e quando Claro. tiver ideia de debate também, Sim. assuntos para trazer, fica à vontade. O microfone é aberto. Obrigado. 10 horas e 9 minutos, rápido intervalo, já voltamos. Você está ouvindo Band News